Capítulo de número 1, versículo de número 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Agora, vá até o capítulo de número 12 do mesmo livro. Versículo de número 25. A minha versão diz assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Tome seu assento por gentileza, se possível, permaneça com a tua Bíblia aberta. Eu quero ser muito breve nessa reflexão, mas eu peço que você esteja atento para que você possa entender de fato o que nós temos o que Deus tem para falar aos nossos corações. Há poucos dias nós passamos pela celebração cristã mais importante, uma das mais importantes, que é o Natal. E eu li uma história sobre o Natal, que um pai, próximo da data do Natal, decidiu comprar um presente para o seu filho. Ele sai de casa com esse intuito e, sabendo já da escolha do seu filho, ele vai diretamente na loja onde vende o brinquedo que o seu filho queria. Ele compra aquele brinquedo. Ele se lembra que a parte mais legal do Natal é embrulhar o presente e fazer o segredo para a criança. Então, depois de gastar muito tempo ali escolhendo, encontrando o presente, ele se preocupou em fazer um belo embrulho, comprar uma bela caixa, comprar um belo papel de presente, porque ele entendia que essa expectativa de abrir o presente trazia para a criança um sentimento de alegria. Naquela manhã de Natal, quando eles acordaram, a criança foi até a árvore de Natal, pegou o seu presente, e ela ficou tão fascinada com o embrulho, ela olhou o embrulho do presente, a caixa, e ela ficou quase que, meu Deus, que caixa linda é essa? Ela se apaixonou pelo embrulho, pela caixa que envolvia aquele presente, que praticamente deixou de lado o verdadeiro presente que ela queria. Embora ela tenha gostado do presente, tenha ficado satisfeita com o presente, durante a festa do Natal, a criança sumiu. Onde que está? E foram atrás da criança. O pai encontrou ela atrás do sofá. E pasmem, ela estava brincando, não com o brinquedo que ganhou, mas com a caixa e o embrulho. Ela pegou todos os seus carrinhos, todos os seus brinquedos menores e fez uma espécie de casa, uma espécie de garagem,
e colocou ali os seus carrinhos, os seus brinquedos ali dentro, pegou o papel de presente que era reluzente, brilhante, e colocou no fundo, fez todo um trabalho imaginário, e ali ela estava brincando com a caixa e não com o presente verdadeiro. O presente ficou de lado, ela esqueceu completamente do verdadeiro presente. E essa história é a nossa história, porque a advertência que o escritor de Hebreus vai trazer para nós durante toda a carta é justamente essa: pare de dar atenção ao embrulho, olhe para o presente verdadeiro. Por isso que a carta, e quem é o presente verdadeiro, Jada? Eu te digo, Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que a carta, ela tem início com os olhos fixos em Jesus Cristo, e ela vai se concluindo nos convidando, lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O convite do Senhor para esse ano de 2025 para você é o seguinte: olhe para o presente, olhe para Ele, somente para Ele. Paulo nos recomenda dizendo: olhai para cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Quando nós buscamos as coisas que são de cima, as coisas da terra vão acontecendo. Por isso que Jesus Cristo sempre nos orientou a não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Tem um livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Nesse livro, uma das cartas que o diabo está escrevendo ao seu aprendiz, dando instruções, ele dá uma instrução muito clara ao seu aprendiz, dizendo assim: faça com que esse seu ser humano se preocupe com o amanhã, porque o nosso inimigo, e aí o inimigo lá é Jesus Cristo, o nosso inimigo quer que ele se preocupe somente com o presente, somente com o agora, porque o amanhã ele vai com certeza dar a eles. Então faz com que ele se preocupe com o amanhã e se esqueça do agora. Deixa eu te dar um conselho para o seu 2025: pare de se preocupar com o embrulho, pare de se preocupar com a caixa, olhe para o presente verdadeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Essa carta, ela é diferente de todas as outras, porque embora ela termine como uma carta, ainda falta a saudação inicial. Quando nós escrevemos uma carta, nós colocamos a quem nós estamos destinando. Também falta aqui o nome do autor da carta, os seus destinatários. Nós não sabemos de fato quem são, quem estão recebendo essa carta. E se nós tirarmos as notas pessoais no fim da carta, ela não pode ser considerada uma epístola ou uma carta no sentido estrito da palavra, porque a natureza literária dessa carta é, segundo o próprio autor, uma palavra de exortação. É uma palavra de exortação ou uma palavra de consolação. Palavra de exortação é uma forma de sermão, é uma forma de pregação. Perceba que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 15, a partir desse versículo, você vai ver que os líderes da sinagoga ali em Antioquia, na Pisídia, eles vão convidar Paulo e Barnabé, e esse convite para eles é: Paulo, Barnabé, será que vocês não têm nenhuma palavra de exortação ou palavra de consolação para nós? Ele diz: homens, irmãos, será que vocês não têm uma palavra de consolação para o povo? Se tem, falai. Paulo não perde a oportunidade, porque crente não pode perder a oportunidade, irmão. Tem que estar sempre pronto, preparado. Aprendi aqui no Santo Inês isso. Tem que estar sempre com uma bala na agulha, para quando o pastor precisar, me dá uma palavra, tem uma palavra, para quando o irmão fala assim, tem uma palavra, ora por mim, você já está pronto para falar. Então não perca a oportunidade. Então Paulo não perde a oportunidade. Com ousadia ele prega uma mensagem, mostrando que o povo de Jerusalém, as autoridades, não haviam reconhecido Jesus, nem haviam entendido a mensagem dos profetas, que
pasmem, todos os sábados era lida nas sinagogas, e julgando a eles, dizendo que eles haviam condenado o Messias prometido. E sabe o que essa mensagem dura fez com o povo que ouvia essa palavra de exortação? A mensagem foi tão impactante para a vida deles, que esses gentios rogaram para que eles pregassem a mesma palavra, a mesma mensagem no sábado seguinte. Paulo, Barnabé, essa palavra mudou o nosso coração. Tem como você pregar de novo a mesma mensagem, tudo que você disse aí, no próximo sábado? Chegou o próximo sábado e a palavra surtiu um efeito tão grande, que no verso 44 do capítulo 13 de Atos, vai dizer o seguinte: e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Ei, isso aqui é avivamento pela palavra, não é manipulação humana. Ei, não há relato de milagre. O povo não foi lá para ver a sombra de Pedro, não foi lá para ver o milagre que Paulo podia fazer, que Barnabé, não, eles foram lá por causa da palavra de Deus. Não há manipulação humana. O povo queria somente ouvir a palavra, eles estavam sedentos pela palavra. Porque se a palavra é pregada com fidelidade, se a palavra é pregada com poder, uma cidade inteira se desperta para ouvir. Deixa eu te dar um conselho: você quer mudar a tua família, você quer mudar talvez a tua geração, pregue a verdade, pregue a palavra, anda sobre os princípios da palavra, porque somente ela pode nos guiar. Então, eu estou empolgado hoje, irmãos. Então, a carta de Hebreus não tem um destinatário. É por isso que o capítulo 1, versículo 1, e eu fiz questão de ler, começa assim: antigamente, ou há muito tempo, Deus falou. Obrigado, irmão Zecate. Eu vou falar de novo: há muito tempo, Deus falou. Que verdade maravilhosa é essa? Deus falou, aleluia, porque quando Deus fala, algo acontece. É interessante, irmão, porque Deus não é um tagarela, que fala muito. Deus não precisa falar muito, basta somente uma palavra para que as coisas aconteçam. Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo 5, se não me engano, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é a palavra viva que desceu do céu, encarnada, está lá em Cafarnaum. A Bíblia nos conta que um centurião vai ao seu encontro, porque o seu servo estava doente, paralítico, atormentado. Olha que Jesus fala para ele: olha, eu vou para a tua casa, e eu vou levar saúde. Que honra receber Jesus na sua casa. E Jesus está falando: eu vou levar um presente ainda, eu vou levar saúde. Ei, qualquer um de nós falava: vem Jesus, agora. Não, vamos correndo, Jesus, não dá tempo, vamos correndo, eu quero pegar essa saúde agora. Só que o centurião, com muito temor, a partir do versículo de número 8, fala assim: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Aí ele fala assim, ó: mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Para o teu ano de 2025, você não precisa de um livro de autoajuda, você precisa de uma palavra de Jesus que posicione o seu ano. É só uma palavra. Esse homem, esse centurião entendia o poder da palavra de Deus. Ele entendia que ao som da voz do Senhor nada pode resistir. Ele entendia que quando Deus fala, não tem enfermidade, não tem demônio, nada pode parar uma declaração que foi feita por Deus. Nada. Irmãos, pensa comigo, vamos pensar junto aqui.
criação. Gênesis. Como que você imagina Deus criando tudo? O sol não raiou no Gênesis. Deus acordou de manhã, o sol raiando, os pássaros cantando. Não, nada disso aconteceu, porque não existia nada. Não existia nada. Só que o sol não raiar, a luz não existir, mas quando Deus disse, haja luz, a luz que não existia teve que inventar, teve que dar um jeito de aparecer. A voz do nosso Deus, irmão. Eu não sei, mas quando nós estamos em dias de propósito, e você está aqui fazendo um propósito, ofertando, semeando de fato, você tem que estar atento à voz de Deus em tudo, nos louvores, numa fala final do pastor, num cumprimento de um irmão que vai te dizer talvez uma palavra, e você precisa estar atento, porque a Bíblia nos diz que, lá no Salmo 29, que a voz do nosso Deus, ela é poderosa, a voz do nosso Deus é cheia de majestade, a voz do nosso Deus estremece o deserto. Irmãos, Deus nunca fala nada em vão. Quando Deus fala, Ele cumpre. Se Deus falou algo a respeito talvez Ele falou lá em 1995. Se Ele falou, mesmo que tenha passado 30 anos, vai se cumprir. Tudo, absolutamente tudo que Ele falou, vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria. Então, se Deus disse algo ao seu respeito, pode ficar tranquilo, vai se cumprir. Deus falou. E eu glorifico a Deus porque Ele falou, irmãos. Oh, Jesus. Foi porque Ele falou que nós estamos aqui. Porque se Ele decidisse ficar em silêncio, nós estaríamos em total escuridão. Mas porque Ele decidiu falar a sua palavra reveladora, decidiu falar a sua palavra redentora, decidiu falar a sua palavra doadora de vida, é que você está aqui. Glória a Deus porque Ele falou. Glória a Deus porque Ele falou. Deus falou. Há muito tempo Deus falou. Falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Versículo 2: mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Quando Deus falou e nos trouxe a revelação especial, Deus nos trouxe a revelação em dois estágios. Primeiro, através dos profetas no Antigo Testamento, e depois, no Novo Testamento, através do Filho. Perceba que, durante toda a carta, o autor vai falar da superioridade do Filho. Não é à toa que a partir do versículo 2 do capítulo 1 que nós lemos, ele vai trazer as características do Filho. Deixe-me citar elas. Ele diz, o primeiro, Deus o designou como herdeiro de todas as coisas. 2, foi por meio dele que Deus fez o universo. 3, ele é o esplendor ou reflexo da glória de Deus. 4, ele é a exata imagem da essência de Deus. 5, ele sustenta todas as coisas por sua palavra capacitora. 6, ele efetuou a purificação pelos nossos pecados. 7, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. 7 características, até um estudo isso aqui, olha que boa ideia aí. 7 características que enaltecem a grandeza do Filho.
essas 7 características que eu disse, demonstra que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem todas as qualificações para ser o mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque foi através de Jesus que Deus falou a sua palavra final e definitiva. Ele foi o sacerdote perfeito que realizou a obra de purificação. Irmãos, Ele é o Rei majestoso, entronizado no lugar de maior honra. Ele está ao lado da majestade nas alturas. Ele é o nosso Senhor. E é através do Filho que Ele fala conosco, nessa segunda revelação que Ele traz. Agora, há um contraste entre o capítulo 1 e o capítulo de número 12, onde ele está partindo para a conclusão. Porque mesmo o autor enaltecendo as diversas características que mostram a grandeza da revelação do Filho, ainda assim, mesmo ele dizendo que ele é maravilhoso, que ele está sentado à direita, que foi através dele que o universo foi criado, olha só os argumentos que ele está dando. Mesmo assim, ouvindo tudo isso, nós corremos o risco de o rejeitarmos. Por isso que nós lemos o versículo 25 do capítulo 12, e ele fala assim: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Aqui há uma exortação: cuidado, não rejeitem a palavra. Porque ele continua falando, porque, olha só, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, se aqueles que andaram lá na terra prometida, no deserto, eles não conseguiram escapar, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então, cuidado. Aí talvez você me pergunte: mas Jader, é possível nós rejeitarmos a palavra? Jesus, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, ele nos conta uma parábola, e ele fala assim: todo aquele, pois que, olha só, preste atenção, todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí ele continua falando: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus está falando de 2 homens, um prudente, diga prudente, e um insensato. Isso, um prudente e um insensato. Os 2 tomam uma decisão de construir uma casa. O primeiro foi chamado de prudente, porque ele construiu a sua casa sobre a rocha. O segundo foi chamado de insensato, porque ele construiu a sua casa sobre a areia. A palavra foi dita aos 2, mas um escutou, porque o texto diz que um escutou e o outro ouviu. Então a palavra foi dita aos 2, mas um escutou e o outro somente ouviu, porque quem escuta, escuta com atenção e pratica. Por isso que o que escutou, praticou, porque quem escuta, escuta com atenção. Então ele escuta com atenção e pratica.
Agora, o que ouviu, ele só capta o som, mas não pratica. É só uma percepção do que está sendo dito. Robertson, um teólogo, pastor, diz que ouvir sermões se torna perigoso quando nós não colocamos eles em prática. Perceba aqui também que a tempestade não vem só para um, a tempestade vem para as duas casas. Não foi só a casa do insensato que passou pela tempestade, a casa do prudente também sofreu a tempestade, só que a diferença entre uma casa e a outra só foi vista depois da tempestade. Só o que permaneceu, porque Deus vai abalar as duas estruturas, mas só permaneceu aquela que estava firmada sobre um firmamento inabalável. Ou seja, leva isso aqui para o seu ano. Não é fácil falar isso, mas Deus vai abalar as suas estruturas para te tornar inabalável. Deus vai te abalar. É por isso que você não está entendendo porque que esse ano está desse jeito. Talvez você veio para esses 12 dias sem esperança, e eu falo com pessoas nessa noite que entraram o ano de 2025 dizendo: Deus, eu vou nesse propósito só por ir, porque o Senhor já não faz mais nada para mim. Eu já não vejo expectativa, eu já não vejo mais futuro. Eu estou vivendo no meio de uma tempestade terrível. Só Deus sabe, só o Senhor sabe o que eu estou passando. Mas Deus está te dizendo nessa noite: eu estou abalando a tua estrutura para te tornar inabalável. Irmãos, a fé de Jó foi duramente abalada. Jó enfrentou perdas tremendas. Jó perdeu a sua riqueza, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde. Só que, apesar disso, apesar desse turbilhão vindo sobre ele, dessa tempestade vindo sobre a vida dele, das adversidades que ele estava enfrentando, lá no capítulo 1, versículo 21, ele declara: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A minha fé está sendo abalada, está difícil de aguentar, mas bendito seja o nome do Senhor que tem me sustentado até aqui. Mesmo diante das palavras de crítica da esposa, dos conselhos questionáveis dos seus amigos, Jó permaneceu firme, inabalável na sua fé. Qualquer um de nós amaldiçoaria a Deus, mas lá no capítulo 13, versículo 15, ele vai declarar: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Somente quem não rejeita a palavra consegue permanecer. Tem uma canção que diz que somente uma fé abalada pode tornar-se inabalável. Põe a mão no seu coração nesse momento. Desde quando eu recebi o convite, eu sabia, Deus me disse no momento exato que era para falar sobre essa palavra, porque Deus estaria falando com corações que estão sendo abalados. Oh Jesus, corações que estão quase desistindo, corações que estão por um fio, vidas que estão sendo abaladas, mas Ele diz nessa noite para você: fica tranquilo, fica tranquila, sou eu, sou eu, não desista, não abandone, aguenta mais um pouco, eu estou te abalando para te tornar inabalável.
depois dessa luta, eles vão olhar para você e vão dizer: você está mais forte, você saiu mais forte, é porque eu te tornei inabalável. Arabaixou de canto, arabaçou de raia, anabaçou de canto, arabaixou de rã. Aguenta mais um pouco. 2025 não é o final. Deus não colocou um ponto final na tua vida. Oh, Jesus. É só uma vírgula. Vai começar um novo tempo. Se você não estava entendendo até agora, Deus me trouxe aqui só para dizer que você está sendo abalado, sim. E é bom ser abalado por Deus, porque você sai inabalável. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Jesus, eu quero continuar, mas há um bálsamo de renovo caindo sobre essa casa nessa noite. Deus está te dando forças nesse momento. Deus está fortalecendo as suas pernas para você caminhar mais um pouco. Deus está fortalecendo as suas costas, os seus lombos, para você aguentar mais esse peso. Você vai sair mais forte dessa. Você vai sair mais forte dessa. Você vai sair mais forte dessa. Eu creio em nome de Jesus. Eu falo como profeta de Deus dessa noite. Você vai sair mais forte dessa luta. Alguém até fala assim: você, dessa ele não aguenta, é demais, eu não aguentaria. Talvez você não aguentaria, mas Deus colocou sobre a pessoa que vai aguentar, porque você vai sair inabalável em nome de Jesus. Não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram, versículo 25, eu estou nele. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Na primeira aliança, pelos profetas, os que rejeitaram não escaparam. Imagina nós que temos a revelação completa do Filho. E aí a verdade é essa, irmão. Eu falei tudo isso para chegar aqui. Eu fiz toda essa volta para chegar no versículo 26, para te lembrar de um negócio, para te lembrar de uma coisa, porque esse texto de Hebreus é, acima de tudo, o anúncio de um grande evento que está por vir. Versículo 26 diz: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez comoverei ou abalarei, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam que a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Lembra do Deus, lembra do Deus que fala lá no começo da mensagem? Do Deus que fala e tudo acontece. Lembra desse Deus que eu falei no começo? Que se não fosse pela palavra dele, nós estaríamos em total escuridão. É o mesmo Deus que fala aqui, só que agora quando ele fala, a terra treme.
Agora, quando ele fala, os céus estremecem. E aí, irmão, a pergunta é: o que é que Deus falou a ponto dos céus e da terra tremerem? O que é que Deus falou a ponto de remover tudo aquilo que é abalável, a ponto de permanecer somente aquilo que é inabalável? E eu digo nessa noite para você: a palavra que abala o céu e a palavra que abala a terra é essa: Jesus Cristo está voltando. Ele vem para buscar uma igreja inabalável. Prepare-se, porque aquilo que é abalável, meu Deus, será removido, e somente os que estão firmes na rocha permanecerão. E ao som da voz dele, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá: Jesus Cristo é o Senhor. Eu vim nessa noite dizer que aquilo que te abala é passageiro. Em breve nós vamos para um lugar onde essa dor que você sente durante o dia, durante a noite, essa tristeza, essa amargura que toma o seu coração, lá não vai ter mais nada disso. O Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, uma igreja inabalável. E Hebreus, e eu concluo aqui, e Hebreus nos lembra justamente disso, que Deus falou, e que quando Ele fala tudo muda, que a palavra dele é viva, é poderosa, é transformadora. Só que essa mesma palavra nos exorta: não rejeite, não rejeite aquele que fala. Hoje, irmãos, Deus está abalando tudo que é passageiro. É fogo no lugar, tudo passageiro, para mostrar as mansões sendo queimadas, para mostrar que aquilo é passageiro, aquilo é abalável, e vai permanecer somente aquilo que é inabalável. Então, tudo que é passageiro está sendo abalado. As estruturas humanas estão sendo abaladas, os valores estão sendo abalados, os reinos do mundo estão sendo abalados, tudo será abalado. Mas graças a Deus que nós receberemos um reino que jamais será abalado. Lembre-se de algo aqui: o que sustenta a sua vida não é o teu trabalho, o que sustenta a tua vida não é o dinheiro, o que sustenta a tua vida não são as conquistas terrenas, porque tudo isso pode ser abalado, da noite para o dia tudo isso pode virar pó. Mas aleluia, a fé que é firmada em Cristo, a rocha inabalável, permanece firme, intacta. Perde tudo, mas a fé permanece. Assim como Jó, que teve as estruturas abaladas, mas permaneceu firme. Que nós também possamos enfrentar as tempestades, as perdas e os desafios, porque vão ter, irmão. Só que quando nós permanecermos na palavra, confiando em Jesus, nós somos fortalecidos para resistir, porque sabemos que Ele está preparando algo melhor, algo maior, um reino eterno, um reino eterno. Irmão, deixa eu falar um negócio aqui. Essa tem que ser a esperança do crente. Das coisas que meu avô me disse, o senhor Antônio Galhardo, era que a vida ia passar, e ele ansiava para que Deus o recolhesse.
Porque ele já tinha entendido. Os filhos estavam criados, os netos, os bisnetos já estavam grandes. Meu avô viveu 94 anos. E eu não me esqueço de uma conversa. Fui visitá-lo lá em Foz. Nós sentamos na cama, ele sentado, e ele chorava, dizendo que Jesus poderia voltar, porque ele estava muito satisfeito. Essa agora era a esperança dele. E eu parei para refletir, porque essa tem que ser a esperança do crente, de que Jesus Cristo vai voltar. Eu estou passando luta, eu estou passando dificuldade, mas a minha esperança é que Jesus vai voltar. Esse reino não é uma promessa futura, porque esse reino já começou em nós. Quem ouve e pratica a palavra de Deus já tem dentro de si um reino inabalável. E um dia, quando tudo for abalável, for removido, o que permanecerá vai ser justamente esse reino que vai ser plenamente revelado. Se a sua vida foi abalada, Deus está te convidando para alinhar a sua fé e a sua esperança em Cristo, porque Ele está voltando. E o que eu faço enquanto eu aguardo? Enquanto você aguarda, viva com gratidão, viva com reverência, viva com temor. Hebreus capítulo, nós lemos 12, 28 e 29, eu encerro aqui. Por isso, já que estamos recebendo um reino inabalável, olha só, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus, versículo 29, é fogo consumidor. Jesus está às portas. As estruturas deste mundo serão abaladas, mas Ele vem buscar uma igreja inabalável. Se você faz parte desse reino, se coloca de pé comigo. Eu falei muitas coisas nessa mensagem. O ponto principal é: Jesus está voltando. Mas eu sei que há corações aqui que estão sendo abalados, e que, por estarem sendo abalados, essa verdade parece que se torna tão distante. E eu quero, com muito temor e tremor, te convidar a vir aqui à frente. Eu não sei como começou o teu ano de 2025. Talvez tenha começado bem, mas talvez tenha começado com tudo tremendo, abalado. Eu quero orar pela tua vida, crendo que Deus vai te fortalecer, para que você saia dessa luta, para que você saia desse tempo em que você está vivendo, inabalável, forte, fortalecido. Isso, vem.
Deus vai te fortalecer. Deus vai te fortalecer. A luta é passageira. Aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta firme. Tá tudo tremendo em volta. Aguenta firme. Tá balançando. Eu tô com medo. Eu tô do teu lado. Fica tranquilo, quem está abalando sou eu. Quem está abalando a terra sou eu. Quem está abalando o mundo sou eu. Quem está abalando a tua vida sou eu. Arabaiachore canta na basura raia na basura. Arabaiachara na basura anda na basura. Oh, arabaiachore anda na Aquele que é a palavra está aqui. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Quantos corações aqui estão à frente, Pai, talvez aflitos, com medo, perderam noites de sono, estão cansados, mas ainda não desistiram, ainda permanecem, ainda creem na sua palavra, e eles entendem que esse abalo que está acontecendo é para fortalecê-los ainda mais, é para que eles saiam ainda mais fortes. Pai, por isso eu te peço nessa noite, abraça os seus filhos agora, abraça os seus filhos agora, dando a eles força. Ei, o Senhor diz para você: eu estou te dando forças, eu estou te fortalecendo. Somente confie, não tenha medo. Somente confie, não tenha medo. Eu estou te fortalecendo, eu estou te dando forças. Sim, diz o Senhor. Oh Jesus, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, conforta, consola os corações, que nós possamos sair daqui hoje entendendo que essa luta veio, e nós não vamos deixar de lado ela, nós não vamos abandonar nossa fé, nós vamos permanecer firme, porque o Senhor está conosco, o Deus dos exércitos está conosco, o Deus poderoso na batalha está conosco, e se o Senhor está conosco, a vitória é certa. É isso que nós oramos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você sentir no teu coração, abraça alguém, diz palavras de bênção para a vida dela, diz palavras de autoridade que Deus está colocando na sua boca para ela. Isso. Chora, rasga o seu coração. O bálsamo está sendo derramado nessa casa. Há um bálsamo sendo derramado nessa casa. É tempo de renovo, é tempo de refrigério.